esquecer de compartilhar a tela hoje não, Zima, senão eu enrolo. Pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa. Hoje será a nossa aula, a terceira aula, e nós vamos estar falando de força magnética. Tá bom? É a força magnética que age sobre carga elétrica. Quando nós temos uma carga elétrica em repouso, ela não surge interação magnética quando colocada no campo magnético. Quando você tem um campo magnético em uma região e uma carga é colocada lá dentro e ela fica parada, ela não move. Agora, quando essa carga elétrica move, aí surge uma interação entre a carga elétrica e o campo magnético ali então presente. Quando isso acontece, vai surgir uma aceleração da partícula. A partícula ela vai mover-se aceleradamente, com uma aceleração constante. Daí nós usamos que essa partícula foi submetida a uma força. Essa força é chamada de força magnética devido à interação da carga com o campo magnético. Então essa força só vai surgir quando a partícula carregada, ela move-se na região do campo magnético, certinho? E essa força, ela pode ser tanto atrativa como repulsiva. Vai surgir de acordo com as características na qual a carga foi colocada dentro do campo. Se você coloca uma carga elétrica positiva, ela vai mover-se a partícula para um lado. Se você coloca uma carga de sinal contrário, ela vai mover no sentido contrário daquele lado. A força magnética, ela é dada por essa equação aqui, ó. O módulo da força, ele vai ser medido em Newton, vai ser um produto da carga vezes a velocidade, vezes o campo magnético, vezes o seno do ângulo que a carga foi lançada. Então, aqui nessa outra figura, olha, mostra a característica do campo magnético representado por essas 4 setas. Significa que tem um campo magnético uniforme. Campo magnético nós representamos pela letra B, tá bom? Com a setinha em cima, porque ele é um vetor. E essa partícula, quando submetido, o que acontece com ela? Essa partícula, quando ela é lançada aqui, ela vai sofrer ação de força. Certinho? A força vai fazer com que a partícula move nessa região do campo. Aqui está desenhado duas figuras para representar a força. Tem esse pontinho e esse xizinho no meio da bolinha. Quando nós temos essa configuração aqui, esse desenho, significa que a força ela está saindo do plano do quadro. É como que se você tivesse do plano aqui do computador. É como que se você estivesse vendo apenas a pontinha da caneta, apenas a ponta. Então, em direção ao plano, você tem apenas a ponta. Atrás é utilizado um X, é porque ele lembra para nós, por exemplo, lá a flecha do índio. Se você olha na ponta, você vê apenas um pontinho. Se você olha por trás, você vê o X, onde ele coloca lá no cordão para ele puxar e jogar a flecha dele. Então, nós temos essa analogia para fazer a simbologia que representa a propriedade de vetores quando eles estão entrando e quando eles estão saindo. Certinho? Que está saindo e está entrando. Isso vale tanto que eu poderia estar representando campo magnético, velocidade e força. Não importa, é importante que eu quero representar a direção de um vetor em relação ao plano do quadro, eu tenho que fazer essa análise aqui. Certinho? Então, olha, se eu quisesse, por exemplo, mostrar a relação, o ângulo que muda é sempre o ângulo com que a partícula é lançada no campo magnético. Por exemplo, tem um campo magnético uniforme
nessa direção aqui. Então eu tenho B aqui. A partícula vai ser lançada, ela pode ser lançada em qualquer posição. Por exemplo, se eu lanço a partícula aqui, jogo ela aqui com a velocidade v. Ela vai ser submetida a uma força. Se você usasse a linguagem vetorial, a força seria o produto da carga V vetor B. Nós não usamos essa linguagem aqui no ensino médio, tá bom? O que significa isso? Que quando eu tenho uma partícula lançada com velocidade num campo, representa para mim que vai ter uma força que vai ser perpendicular a isso aqui. Então a força ou ela vai estar saindo do plano do quadro ou ela vai estar entrando no plano do quadro. O ângulo que muda é esse ângulo aqui, que é o ângulo θ. Então se você tem uma partícula, ela é jogada aqui, por exemplo, nessa região, você lança ela, esse ângulo aqui é o ângulo θ que aparece na fórmula. Tá bom? Então, o módulo da força, matematicamente, nós calculamos assim. É o Q V B seno do ângulo θ entre a força e o campo. Então, essa seria a fórmula que você calcula. Lembrando, aqui nós temos que colocar o módulo da carga. Se eu coloco e a partícula ela é positiva, é de um jeito. Se a partícula tem carga negativa, você troca a direção da força. Ao invés, supondo, se eu vou e mostro a força, aqui ela está saindo para uma carga positiva, para uma carga negativa ela vai estar entrando. Agora, como que eu faço para encontrar essas características aqui? Ou então, a fórmula é QVB seno de θ. Tá bom? Onde aqui, para calcular um módulo, sempre nós vamos estar colocando o valor positivo da carga. Para encontrar o sentido da força, nós usamos uma regra chamada regra da mão direita. Existem outras maneiras que eles usam, como a regra da palma, tá bom? Mas aí você não precisa estar preocupado, porque ele muda a direção dos dedos que usa, mas se você usar a regra da mão direita, você vai encontrar direitinho como que seria. Bom, o que seria a regra da mão direita? É isso mesmo, você tem que usar a relação dos dedos para encontrar aqui, olha, por exemplo, como se tivesse ali na figura. Certinho? Então, esses dedos, o dedo polegar indica a direção da força. O dedo indicador, ele indica a direção do campo magnético. E o dedo médio, ou os outros dedos junto com o dedo médio, se você quiser colocar também, não tem problema, às vezes fica mais fácil para direcionar, ele indica a direção da velocidade com que a carga foi lançada. Tá bom? O indicador indica o sentido do campo. Então, a direção da força vai ser no sentido dos dedos, tá bom? É F, B e V, certinho? F, B, V. Então, aqui nós vamos estar representando a figura. Vou voltar lá de novo no desenho para mostrar para vocês de novo sobre isso. Então, olha, por exemplo, aqui de novo eu vou estar desenhando aqui. Então, olha, por exemplo, eu desenho agora, eu vou mudar a direção aqui. Eu vou desenhar um campo para cima. Tá meio tortinho aqui, mas imagina que são linhas paralelas, no qual o campo magnético está aqui. Certinho? Aí eu vou lançar a partícula nessa direção aqui, com velocidade v. Aí o que acontece? Você tem que colocar a mão no jeito. Olha, eu lancei B. B é esse dedo, V é esse. Então, se B é esse dedo aqui indicador, ele está para cima,
e a velocidade, a partícula foi lançada aqui, se você observar, esse dedo meu está para o meu lado. Então a força ela está saindo. Então eu venho aqui, olha, desenho aqui um pontinho com círculo em volta e coloco o F. Isso é quando a carga ela é positiva, maior que zero. Se a carga fosse negativa, ela teria sentido contrário. Agora vamos fazer diferente. Por exemplo, o campo magnético aqui, ele está entrando. Ou está entrando não, vamos colocar saindo primeiro. Então, campo magnético uniforme, eu estou vendo as setinhas aqui por cima agora. Então, eu estou olhando como se eu estivesse aqui, fazendo a visão por aqui, olha. Então, vou colocar um olhozinho aqui. Nós estamos vendo aqui por cima agora. Então, o campo está saindo. B. A partícula, ela é lançada agora desse lado de cá, olha. A carga, se for positiva, é lançada aqui. Como que nós vamos desenhar a força? Você vem de novo, ó. O B é esses dedos aqui, esse dedo. Você coloca ele pra cá, pra fora. Nós estamos pensando o plano do quadro, tá bom? A minha mão está aparecendo no vídeo invertida, mas é pra fora aqui. E aí eu vou colocar o seguinte, a carga está sendo lançada pra cá. A carga está sendo lançada pra cá, com velocidade V. O meu dedo polegar indica a força. Então ele está subindo, certinho? Então ele está subindo. Então como ele está subindo, aqui olha, a força, no caso seria desenhada aqui. Então a força vai estar aqui. Eu venho e desenho uma setinha, não precisa desenhar várias. E aqui está a força. Do mesmo jeito, se eu lançar aqui uma carga negativa, a força, ao invés de estar para cima, vai estar para baixo. Certinho? Então, assim que nós vamos estar representando a força para a carga negativa. Tá bom? E aqui seria a força para a carga maior que zero, positiva. Tudo bem? Então, assim que nós vamos estar representando aqui essas configurações e desenhos de força. Isso, pessoal, é quando nós temos apenas carga elétrica jogada dentro de um campo. Agora, quando nós temos, por exemplo, um fio, no qual nós analisamos, a configuração é um pouquinho diferente. Mas o que que muda? Olha, no fio, a carga elétrica vai mover. Então, a carga elétrica vai mover naquela direção do fio. Então, você vai colocar, ao invés de colocar, por exemplo, a velocidade, você vai colocar a corrente elétrica que está percorrendo. O que vai estar mudando praticamente seria isso. Certinho? Então, olha, agora, para calcular a força, vai ser B vezes I vezes L seno de θ. Então, o que muda da fórmula em relação à outra é porque aqui nós temos a corrente ao invés da carga, certinho? E ela vai percorrer um certo comprimento ao invés de velocidade. Então, nós trocamos o produto do Q vezes V por I vezes L, certinho? Eu não vou estar demonstrando essas fórmulas aqui para vocês, porque nós iríamos gastar um tempinho, e nós não temos muito tempo para nos prendermos à demonstração de fórmula. O importante é nós entendermos as configurações e saber aplicar essas fórmulas em exercícios, tá bom? Então isso que seria o nosso objetivo, é entender como que é utilizada as fórmulas, porque às vezes nós precisamos de um formalismo maior na hora de deduzir a fórmula, certinho? E aí às vezes nós nos perdemos, ficamos meia hora às vezes resolvendo uma fórmula, coisa que você não precisa de se preocupar com ela, tá bom? Então do mesmo jeito, olha, as propriedades aqui não mudam. F é a força, B é o módulo do campo magnético, I é a intensidade da corrente, L é o comprimento do fio que ela vai percorrer, certinho? E seno de θ é o ângulo entre a força e o campo, tá bom? Aí o que que acontece? Nós temos algumas características que acontecem, por exemplo, tem um fio passando uma corrente elétrica. Quando você liga um campo magnético,
o fio ele pode deflexionar, ele pode subir, pode descer, ele pode permanecer como está. Então essas configurações vão depender do ângulo no qual foi colocado a corrente elétrica, e o sentido da corrente elétrica também vai estar influenciando. Então, olha, na hora de colocar, você sempre tem que observar. Coloca, né, o dedo indicador no sentido do campo, os outros dedos no sentido da corrente, e aí você tem a força magnética. Peraí, deixa eu colocar aqui, esse, a força magnética. Tem o sentido da força magnética. Então, olha, é dado pela regra da mão direita na hora de fazer essa análise, tá bom? Dependendo do ângulo. Oi. Tem alguém que tá com o microfone ligado aí, que tá dando um som fora aí. Meninos, quem tiver com o microfone ligado aí, por favor, deixa desligado enquanto tiver explicação, senão não ouve. Tá, beleza. Então vamos continuar aqui. Então a corrente elétrica, quando percorre um fio submetido dentro de um campo magnético, vai acontecer também a força magnética sobre o fio, certinho? Nós usamos isso, por exemplo, em acionadores eletromagnéticos, no qual você precisa de exercer uma força sobre um sistema. Por exemplo, aquelas portas que tem chave magnética, né, ela induz um campo magnético no qual exerce uma força sobre o sistema, e aí ele vai e consegue prender aquele sistema. Quando ele desaciona o campo magnético, ele vai e desliga, e aí ele vai e perde a característica de força de indução magnética sobre um sistema. Tá bom? Agora nós vamos resolver 4 exercícios. Esse primeiro exercício, ele é um exercício teórico que fala sobre as características de força em carga ou em fio. Fala assim o exercício número 1. Uma carga elétrica submetida a um campo magnético sofre sempre a ação de uma força magnética? Bom, ela só vai sofrer quando a carga estiver em movimento. Então ela não sofre sempre, certinho? Então esse item aqui, ele está errado, porque não é sempre que vai sofrer. É só quando a carga estiver em movimento dentro do campo. Se ela estiver em repouso, não gera, certinho? É a ação dessa força magnética. Então o item 1 está errado, porque não é sempre. É só quando a carga elétrica estiver em movimento. Uma carga elétrica submetida a um campo elétrico sofre sempre a ação de uma força elétrica? Sim. Bom, isso aqui tem a ver com o campo elétrico que nós já analisamos, por exemplo, no segundo bimestre que nós estudamos. Então, o que acontece? A carga elétrica, próximo dela vai existir uma região que é chamada de campo elétrico. E quando você coloca uma carga na presença de um campo elétrico, ela sempre vai existir a força elétrica, independentemente se a carga está em movimento ou não, vai existir. Então esse item está correto. A força magnética que atua sobre uma carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético é sempre perpendicular à velocidade da carga. Sim, certinho? Então a força magnética ela é sempre perpendicular à velocidade e ao campo. Tá bom? Então, essa força magnética ela vai ser sempre perpendicular. O que vai mudar é o ângulo entre V e B que pode estar mudando. Nesse plano aqui, você tem o campo e a velocidade da carga que está passando, ou a corrente elétrica, e a força, ela vai ser sempre perpendicular. Então, esse ângulo aqui é sempre de 90 graus em relação a V e a B, e o que muda é só esse ângulo aqui, no qual você tem um campo magnético e a velocidade com que a partícula é lançada. Certo? Então é esse ângulo que sempre muda, mas o ângulo entre a força, ele vai ser sempre de 90 graus. Então, olha, o item 2 é correto e o item 3.
E aí tem as opções para marcar. O item 2 e 3 estão corretos, certinho? Então essa questão é uma questão teórica de interpretação. Tem a lista de exercícios que eu passei para vocês, que está no final do slide. E aí eu vou estar liberando, depois que vocês fizerem essa aula, uma atividade diagnóstico, que é uma atividade avaliativa para vocês responderem, tá bom? E essa atividade diagnóstico, ela vai valer nota. É o questionário que eu postei para lá, mas eu não liberei ainda porque eu queria que vocês fizessem a aula antes, tá bom? Então depois ela vai estar disponível para vocês responder esse questionário. O segundo exercício, ele fala assim para nós: um elétron num tubo de raios catódicos está movendo-se paralelamente ao eixo do tubo, com velocidade de 10 a 7 metros por segundo. Aplica-se um campo de indução magnética de 2 Tesla paralelo ao eixo do tubo. A força magnética que atua sobre o elétron vale. Bom, então ele quer saber o módulo dessa força. Então, o que acontece? Se você lembrar de características, na hora de resolver essa questão, se você lembrasse, por exemplo, olha, então tem um elétron no tubo de raios catódicos que move-se paralelamente ao eixo do tubo. Então, os elétrons, ele está movendo-se paralelamente ao eixo do tubo. Vou desenhar aqui, tem um eixo do tubo de raios catódicos. O que seria isso? Seria aquela ampola de Crookeszinha. Ela é um tubo. Aqui no final do tubo, os elétrons são acelerados e eles chocam aqui na tela. É como se fosse aquelas TVs de tubos antigas que tinha antigamente, no qual os elétrons são acelerados aqui, e aí eles podem sofrer deflexão ou não para bater em toda a tela. No nosso caso, o que diferencia é que os elétrons, eles saem sempre paralelo aqui ao eixo do tubo, então eles não mudam a sua direção de propagação. Tudo bem? E aí ele sai com essa velocidade, beleza. Mas aí você aplica um campo magnético também que é paralelo ao eixo. Então ele já tinha essa velocidade aqui. E aí você coloca um campo magnético também paralelo. Coloca um campo magnético paralelo aqui. Então o que acontece? Na hora de fazer o cálculo, você vai observar o seguinte, que F é igual a Q vezes V vezes B vezes seno do ângulo θ. Ele não mostra para você a carga. Observa o seguinte, que ele não mostra a carga. Mas o que acontece? Nós sabemos que é um elétron. E qual que é a carga de um elétron? É negativa de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Então nós já sabemos disso. Na hora de colocar na fórmula aqui, nós temos que colocar o módulo da carga. Então esse menos nós não colocamos, nós colocamos aqui o módulo da carga elétrica e aí nós jogamos fora esse sinal menos, certinho? Só que tem uma outra coisa, como eles estão paralelo, o ângulo entre eles é zero. E quando você olha o seno de zero, vale zero, tá bom? O que acontece? Se você não tem, você pode olhar numa calculadora, seno de zero seno de zero vale zero. Se você não lembra, o que acontece? Você tem que olhar no ciclo trigonométrico. Como que você olha no ciclo trigonométrico? Tem os eixos Y e o eixo X. No ciclo trigonométrico, nós temos o eixo do cosseno e o eixo do seno. Então, o cosseno senta em pé e coça deitado, para lembrar, tá bom? Então, o cosseno é o eixo que está deitado, tá bom? Não vamos falar do eixo tangente, nem eixo secante, nem cossecante, nem esses eixos todos.
tá bom? O que interessa mais para nós aqui seria esses dois eixos. Então, se eu vou olhar o eixo do seno, eu posso esquecer o eixo do cosseno na hora de resolver. Então, o que acontece? Quando eu olho, o ângulo zero, ele parte desse ponto. Então, aqui é o ângulo zero. Aqui é o ângulo 90. O ângulo 180. O ângulo 270. E aqui volta a fechar o 360. Certinho? Então, o que acontece? Esse eixo aqui é o eixo em pé. Esses valores aqui de referência, ele vale 1 para esse lado, menos 1 para o lado de cá. Ele vale menos 1 para baixo, porque aqui é o ponto 00 de coordenadas do eixo cartesiano. Tá bom? E aqui vale o número 1. Então, se eu quero olhar o eixo do seno, por exemplo, para esses números, o seno de 90... ele vale quanto? Eu venho aqui, se aqui é o ângulo de 90, vale 1. Então, seno de 90 vale 1. E o seno de 270, que está lá embaixo do outro lado, ele vale quanto? Menos 1 aqui embaixo. Menos 1. E o de 180, se eu estou olhando no eixo, eu tenho que olhar esses números aqui. Esse número aqui vai valer 0. Então, seno de 0 vale 0. O seno de 180 também vale 0. Então, no exercício, como eles estão paralelos, o ângulo entre eles é 0. Paralelo significa isso. Se eu tenho linhas que são paralelas, elas são retas até o infinito. Então, seno de 0 graus é igual a 0. Então, quando eu coloco aqui no exercício seno de 0, isso aqui é 0. Eu posso multiplicar por qualquer outro número aqui. Eu até poderia ter substituído os valores aqui, ó. F igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes a velocidade, que é 10 elevado a 7, vezes o campo, que é 2. Só que na hora que eu multiplico por 0, então a força magnética vai ser quanto? 0. Ela vai ser 0 newton, então ela vai ser nula. Então, a opção de marcar aqui seria qual? A letra B. Certinho? Então, nesse caso, a força vai ser 0. Se ele não é paralelo, se ele entra perpendicular, por exemplo, esse ângulo aqui já seria de 90, se fosse perpendicular. E aí, o seno de 90 vale 1. E aí, você colocaria 1 nesse valor e substituiria. Se ele fala que ele entraria com um ângulo de 30 graus, se fosse de 30, por exemplo, aí você deveria lembrar daquela tabelinha, né, que os professores de matemática, ou às vezes até de física mesmo, colocam para vocês. Ele monta uma tabelinha, vou montar ela toda aqui agora não, tá? Seno, cosseno, tangente. Aí ele vai e coloca 30 graus, 45 e 60. Por que não coloca na tabelinha nem o 90 e nem o 0 e nem 180? Porque esses aqui você olha no círculo trigonométrico. O que seria isso, esse ângulo? Por exemplo, eu venho aqui e coloco um ângulo aqui de 30 graus. Então, ao meio seria 45, um pouco mais abaixo, ó, seria o ângulo de 30 graus, beleza? Então, eu pego essa projeção aqui, por exemplo, se eu quero o seno, eu venho aqui e coloco esse valor aqui no eixo Y. E aí eu vou e meço esse valor. Esse valor vai ser menor do que 1. E aí eu pego esse valor, coloco aqui no eixo X, por exemplo, e vejo quanto que vale esse ângulo aqui, esse tamanho, certinho? Então eu vou e coloco seno, aí tem aquela relaçãozinha lá que nós colocamos, né? 1, 2, 3, todo mundo sobre 2. Tira a raiz em cima, a raiz de 1 é 1, raiz de 2 e raiz de 3, geralmente nós deixamos assim, e aí você tirou esse resultado do valor, tá bom? Então você pega a raiz quadrada e divide por 2, a raiz quadrada divide por 2, beleza? Então por isso que vai aparecer aqueles números lá que nós colocamos, né? Às vezes alguns autores colocam o número já
Tipo, seno de 30 é meio, que é 0,5. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Por que o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2? Porque quando você pega esse ângulo aqui exato de 45, tanto esse tamanho para x como esse tamanho para y tem o mesmo valor. Então, por isso que o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. E como os ângulos aqui no círculo trigonométrico são complementares, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, porque eles são ângulos complementares, tá bom? E esse é um detalhe lá da matemática, tá bom? Então, na hora de ter outros valores de ângulos que não seja paralelo, perpendicular, você tem que fazer essa tabelinha aqui para você pegar esses números, tá bom? Geralmente os exercícios só vão trabalhar com esses dados: 30, 45, 60, se é paralelo, se é perpendicular, se ele foi lançado numa direção oposta, tá bom? Às vezes ele foi lançado para cá também, se ele foi lançado perpendicular para cima ou para baixo também, e aí você encontra as relaçõezinhas que vão estar utilizando, beleza? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta com relação ao que eu coloquei aqui? Alguém? Não? Então vamos voltar para os nossos exercícios. Aqui está a resolução, tá bom? E tem esse terceiro exercício mais um quarto exercício. Nesse terceiro exercício ele pede, né, ele dá, imagine que 0,12 newton seja a força que atua sobre uma carga elétrica com carga de 6 microcoulomb lançado numa região onde há campo magnético de 5 Tesla. Determine a velocidade dessa carga, supondo que o ângulo formado entre V e B seja de 30 graus. Então, olha, aqui ele deu essas características já prontas para nós, tá bom? E ele pede para calcular o V. Onde que nós temos que lançar esses dados? Na fórmula apresentada, que seria qual? F é igual a Q vezes V vezes B vezes seno do ângulo. Deixa eu colocar o θ aqui primeiro. Seno do ângulo de θ, que é a fórmula genérica. E aí nós podemos substituir os valores. Esse valor aqui de 0,12 é a força. 0,12. Tem o sinal de igual, você vem e coloca o sinal de igual. A carga, ela vale 6 microcoulomb. Se você lembrar, esse prefixo micro, a carga Q, microcoulomb, esse prefixo aqui, ele é um submúltiplo do coulomb. E ele vale, que tem que multiplicar por 10 elevado a menos 6. Então, na hora de substituir, eu vou colocar 6 vezes 10 elevado a menos 6. Se fosse o nano, seria 10 a menos 9. Geralmente, os mais comuns que nós utilizamos aqui é o mili, que é o 10 a menos 3, o micro, 10 a menos 6, menos 9, e às vezes aparece o pico coulomb, que é o 10 a menos 12. Então, esses são os mais comuns que aparecem para nós, tá bom? Então, olha, a carga vai ser 6 vezes 10 a menos 6, vezes a velocidade, que é o que ele está perguntando. V vezes B, que é 5 Tesla, vezes o seno de 30 graus. Seno de 30, aqui, olha, no exercício anterior eu coloquei, vale quanto? 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 é quanto? 0,5. Então, aqui, ó, vai ser 0,12. Já até poderia ter colocado aqui o seno de 30 já direto. Vai ser 6 vezes 10 a menos 6, eu vou multiplicar tudo, vezes o V, vezes o 5, vezes 0,5. Aí você vai e multiplica todos esses valores aqui. O 0,12 continua do outro lado, 0,12, que vai ser igual a 6 vezes 5, 30.
30 vezes 0,5. Aí você faz 30, 0,5. Multiplica como se você tivesse só os números sem isso. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. Tem uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então deu 15,0, que é 15. 15 vezes 10 a menos 6 vezes V. O que está multiplicando passa dividindo. Vai ficar 0,12 dividido por 15 vezes 10 a menos 6. Vai ser igual a V. E aí você divide 0,12 por 15. Certinho? 0,12 por 15 vai ser igual a quanto? 0,12 dividido por 15. Aqui no meu deu 8 vezes 10 a menos 3. Tá bom? Então deu 8 vezes 10 a menos 3. Deixa eu tirar aqui. Se você dividir, vai dar 0,008. Tá bom? Se você quiser fazer a continha, faz, ó. 0,12 dividido por 15. 0,12 tem duas casas depois da vírgula. Coloca 2 zeros e cancela isso aqui. Divide 12 por 1.500. Não divide, você coloca 0,10. Não divide ainda, 0 e coloca outro zero aqui. Aqui eu já tenho 1.200. Divide por esse não. Aí eu venho e coloco mais um zero aqui, mais um zero aqui. Aí eu tenho 12. Aí eu tenho 12.000 dividido por 1.500. E já tem que 0,00. E aí que número que eu coloco? Se você achar mais fácil, pode cancelar agora 2 zeros aqui. Com 2 zeros aqui, tem 120 dividido por 15. Que número que você multiplica por 15 que dá 120? 8 vezes 5, 40. 0 vai 4. 8 vezes 1, 8 mais 4, 12. E aí você zera aqui, deu esse valor. Tá aqui a nossa resposta. Agora tem essa potência aqui embaixo, olha. Lembra lá que nós já vimos em sala de aula? Quando você tem uma potência no denominador, você joga ela para cima, multiplicando o número, certinho? E troca o sinal do expoente. Fica 10 a menos 6, fica 10 a mais 6. Esse é o resultado da velocidade. 10 a mais 6, aqui, olha, você pode voltar 3 casas e subtrair 3 aqui do expoente. Ou colocando em notação científica, fica 8 vezes 10 a menos 3 vezes 10 elevado a 6 positivo. Porque menos 3 andou 1, 2, 3 casas. Então ficou 8 vezes 10 menos 3 vezes 10 a 6, que é igual a V. Então nesse caso aqui, olha, basta você, agora você tem o 8 vezes 10. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma ou subtrai os expoentes. Fica menos 3 mais 6, aqui é igual a V. Então, menos 6 mais 3 é a mesma coisa que 6 menos 3. Então, fica 8 vezes 10 ao cubo igual a V. Então, para terminar aqui e resolver, olha, V vai ser igual a quanto? 8 vezes 10 ao cubo é 1.000. V igual a quanto? 8 vezes 1.000, 8.000 metros por segundos. Por que eu sei que é metros por segundos? Porque está no sistema internacional. Força em Newton, carga em Coulomb, campo magnético em Tesla, ângulo é adimensional, não tem unidade de medida, tá bom? E aí você encontrou o valor, a resposta que é isso aqui, ó, letra C. Na sequência tem mais esse outro exercício aqui, olha. Esse outro exercício ele é muito parecido com esse outro. A única diferença é que ele fala assim, ó, um fio retilíneo tem comprimento, então ele deu o valor L para nós, tá bom? O valor L aqui, ele tem esse tamanho, L, 16 metros, transporta uma corrente elétrica aqui de intensidade 0,5 ampere, num local onde existe um campo magnético perpendicular. Perpendicular, o ângulo θ é de 90 graus. E aí na fórmula vai ficar assim, ó, F é igual a
Na ordem que ele coloca é B vezes... Deixa eu pegar a ordem direitinho que ele coloca aqui. B, I, L seno de θ. B, I, L seno de θ. Só que esse θ nosso aqui agora é 90. Então vai ficar assim, ó. F vai ser B vezes I vezes L vezes seno de 90 graus. Estão vendo aqui? Então, o que nós vamos observar? Olha, aí nós vamos aqui nesse desenho, seno de 90 vale quanto? 1. E nós vamos usar esse valor que foi dado aqui, olha. Seno de 90 vale 1. Então, vamos substituir os valores. F é igual a B, que vale 0,25, 0,25, vezes o I, que vale 0,5, vezes o comprimento do fio que vai percorrer, que é 16 metros, vezes o seno de 90, que vale 1. Então, essa força vai ser igual a quanto? A metade de 16, 8. 1/4 de 8, 2. Então, essa força aqui foi de 2 Newton. Resposta, letra E. Tá bom? Se você lembrar dessas propriedades que eu falei aqui, ó, 25 é 1 dividido por 4. 0,5, 1 dividido por 4, 1 dividido por 2. Então, você vai pegar 16 e dividir por 2 dá 8. 8 dividido por 4 dá 2. Então, aí é a resposta aqui, que é 2 Newton. Tá bom? Pessoal, entenderam aqui a resolução dos exercícios? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém tem pergunta, dúvida? Porque a nossa aula já está acabando. Tá bom, pessoal? Tá resolvido aqui os exercícios, tá bom? Esse arquivo foi postado para vocês lá no Google Classroom. Essas atividades aqui que eu coloquei é apenas de aprendizado, não é para entregar, tá bom? Lembrando, né, Joel, que tá tendo a aula online, né, e tá valendo nota, né? Não vai ter de aprendizado, mas a aula de hoje tá valendo nota. Isso, tá valendo nota, igual isso. A todas as outras Isso. que vai ter, vai valer nota. Isso, tá bom. Pessoal, o que acontece? Se alguém resolveu alguma questão aqui para estudar, para aprender o conteúdo, porque esse conteúdo ele cai muito no Enem também, tá bom? Na nossa próxima aula, eu vou pegar conteúdos relacionados... Eu queria esperar passar mais uma aula, que eu iria falar de indução eletromagnética, e queria pegar depois, fazer uma aula só com resolução de exercícios de vestibular, de Enem, que já caíram em provas, tá bom? Às vezes, alguns exercícios são fáceis, alguns exercícios são complicados, que envolvem mais outros conteúdos, por exemplo, de mecânica, de termodinâmica, tudo isso envolve nesses exercícios, tá bom? Então, aí depois eu quero fazer um apanhado com vocês, uma ou duas aulas, somente de questões que já caíram no Enem e questões que já caíram em vestibular também, tá bom? Só que eu queria esperar passar essa parte aqui da indução eletromagnética, que também é questão que cai muito na prova, por exemplo. Quando nós calculamos, por exemplo, um potencial voltaico de uma pilha, por exemplo, utilização da energia que calcula força eletromotriz, essa parte costuma cair muito. E aí seria, por exemplo, a nossa próxima aula, eu iria falar dessa indução eletromagnética para vocês. Tá bom? Eu só vou olhar as datas, porque se coincidir muito, eu acho que o Enem vai demorar um pouco ainda, né, Zilma, acontecer, né? Se não me engano, vai ser... O Enem é em janeiro, Joel. Janeiro, né? Então tá bom. Então eu vou fazer primeiro essa outra parte do conteúdo, tá bom? E aí eu vou fazer um apanhado geral de questões com vocês. Primeiro do terceiro ano, tá bom? Questões do terceiro ano que envolve. E aí depois nós vamos começar a trabalhar os outros conteúdos também, tá bom? Nós vamos trabalhar conteúdos do primeiro ano, do segundo ano, que também cai no Enem. Então nós vamos fechar esse conteúdo nosso e aí nós vamos estar trabalhando essas questões com vocês para ajudar vocês a lembrar os conteúdos, tá bom? Então, na hora que você for resolver, ter dúvida, manda uma mensagem para mim no Google Classroom, que eu faço um vídeo explicando a resolução da questão
e posto lá para você, que também pode ser a dúvida de um colega seu, tá bom? A atividade avaliativa, ela será uma atividade questionário que vou estar disponibilizando para vocês, né, depois da aula, lá no Google Classroom, tá bom? No Google Sala de Aula, tá bom? Zilma, o que eu tinha que falar para os meninos é isso, tá bom? Tá, eu só vou fazer a chamada.